Meus amigos, o Vascão estreou com vitória aí no Campeonato Brasileiro, 2-1 em cima do Santos em São Januário, cara, um jogaço aí. O Vasco começou muito mal, dando um susto no torcedor. Primeiro tempo terrível do Vasco, com muitos erros de passe, saída de bola, terrível a saída de bola do Vasco, mas mesmo assim, o Fábio Carille conseguiu ajeitar a equipe do Vasco, conseguiu organizar o time para que o Vasco voltasse com mais calma e mais tranquilidade para conseguir a virada. E o Vasco, na qualidade do Verratti ali, um belo cabeceador, um passe maravilhoso de cabeça para o gol do Nuno Moreira, e depois resolvendo a partida num gol na sua especialidade, assistência do Payet, que jogou mais que o Coutinho hoje, merece tomar a vaga do Coutinho no time titular, e com certeza o Verratti fazendo o gol ali na sua especialidade, aquela cabeçada indefensável, né? Vamos falar muito do jogo de hoje, o que esperar do Vasco no jogo contra o Melgar aí, lá na Copa Sul-Americana. Antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui no canal. Nossa meta é chegar a 230 mil inscritos. Se inscreve aí para ajudar o nosso canal a crescer, a chegar nessa meta tão importante aí. Bom, pessoal, na estreia aí em São Januário, no Campeonato Brasileiro, o Vascão venceu o Santos por 2-1. Os gols marcados pelo Nuno Moreira e também pelo Verratti. Ambos os gols marcados no segundo tempo. O primeiro tempo começou com o Vasco tentando partir para cima do Santos, e o Santos sendo um time mais reativo, né? Tentando jogar no erro do Vasco, partindo nos contra-ataques, e deu certo, né? Tanto que num erro técnico do Vasco, um erro de passe grosseiro do Paulinho, que com certeza hoje fez uma das suas piores partidas com a camisa do Vasco, o Santos acabou chegando ao primeiro gol com uma certa tranquilidade. Após o gol, o Vasco se assustou bastante, né? Ficou um pouco mais retraído o Santos, teve um amplo domínio da partida. Depois o Vasco tentou assustar um pouco mais o Santos, tentando buscar um empate, mas ainda era pouco, o time estava bem desorganizado, jogadores nervosos, muito erro de passe, a defesa batendo cabeça toda hora, erro de passe grosseiro do João Vitor, do Paulinho, Hugo Moura, Paulo Henrique, todo mundo errando. Maurício Lemos fez um primeiro tempo horroroso. Muita gente criticando muito o Maurício Lemos, exceto os lançamentos dele, que pelo menos o lançamento ele é bom, né, cara? Parece que consegue ter uma boa visão de jogo lá de trás, conseguiu fazer alguns bons lançamentos, mas ainda é pouco, né, cara? A defesa foi muito mal nesse jogo, isso precisa ser corrigido com urgência pelo Fábio Carille. Veio o segundo tempo, o torcedor já ficou bastante irritado pela não mudança no time. O Carille não mexeu no time, o mesmo time que tinha batido cabeça no primeiro tempo contra o Santos, voltou a campo. Aí o Vasco voltou com a nova postura, né? Com certeza, teve uma cobrança muito grande em cima desses jogadores no segundo tempo para que eles pudessem ajudar o Vasco de alguma forma a melhorar a sua postura dentro de campo. O meio campo do Vasco não estava dando certo, cara. Você via o Paulinho aberto no lado direito, o Coutinho aberto no lado esquerdo e somente o Hugo Moura ali no meio tendo que marcar. Aquilo ali ficou bastante confuso na marcação do Vasco, porque o Coutinho não volta para marcar. Ele não tem essa qualidade física mais para ajudar o Vasco nessa parte de marcação, e tão pouco no ataque, porque ele também não está colaborando. Mas o Vasco sofreu bastante com essa formatação aí no meio campo. Com certeza o Fábio Carille vai ter que rever, jogar com o Paulinho e Coutinho juntos aí. Eu acho que vai ter que ser um ou outro aí no time titular. Com a saída do Coutinho, com a saída do Paulinho, o Vasco ganhou um poder maior de marcação no meio campo ali com o Tietê, que eu achei que jogou mais, entrou bem ali no segundo tempo. Eu acho que ele tem que ser o titular no lugar do Paulinho para o jogo lá no Peru, na Copa Sul-Americana. E o Payet jogou muito mais do que o Coutinho. O Payet não volta para marcar, mas ajudou mais no ataque do que o próprio Coutinho, que foi muito mal hoje. Com certeza o Fábio Carille tem algumas peças aí que ele pode analisar, fazer algumas mudanças. Acho que, por exemplo, em jogos fora de casa, dá para você abrir mão, por exemplo, ali de um Benjamin Garré e colocar mais um meio campista. Aí sim dá para jogar ali o meio campo com o Coutinho, com o Paulinho e também Tietê e o Hugo Moura mais na marcação. Em jogos fora de casa, eu acho que esse esquema seria o mais ideal para o Vasco. Você não perderia tanto assim a velocidade, que o Paulinho, por mais que seja um meio campista, ele dá uma velocidade ao time, consegue ter uma boa correria e também consegue ter um maior equilíbrio no meio campo, com a presença do Tietê ao lado do Hugo Moura. Eu acho que seria interessante para jogos fora de casa essa alternativa. Em São Januário, o Vasco tem que se lançar realmente, jogar da maneira que vem jogando aí, que jogou nesse jogo contra o Santos, partir para cima. Se o Vasco fosse um time mais retraído hoje, não teria conseguido beliscar essa vitória, não teria conseguido virar esse jogo. O Vasco criou muitas oportunidades, tanto no primeiro e no segundo tempo, principalmente, para aplicar até mesmo uma goleada no Santos. O Santos também criou devido aos erros grosseiros do Vasco. O Vasco tropeçou nas suas próprias pernas, estava dando mostras que não iria ter reação, mas o segundo tempo foi determinante aí para que o Vasco se ajeitasse e com certeza buscasse essa virada. O primeiro gol do Vasco traduz muito bem isso, né? A calma que o Vasco teve, a tranquilidade que o Vasco teve para trabalhar a jogada, para não ir de qualquer jeito, no desespero, para tentar empatar a partida logo. A bola estava do lado direito com o Hugo Moura, fez uma belíssima inversão, o Piton conseguiu o cruzamento,
achou o Verratti e só escorou o Nuno Moreira para fazer aí o seu segundo gol com a camisa do Vasco, gol importante aí do empate contra o Santos. Que jogador é o Nuno Moreira, né, cara? Um jogador que eu tenho certeza absoluta que vai ser extremamente importante para o Vasco nessa temporada. Como vem falando por aí, várias pessoas dentro do Vasco e também jornalistas já analisam o Nuno Moreira como jogador grande, jogador de time grande que resolve jogo grande. A gente está vendo isso. Fez gol contra a Mulambada, foi importante naquele jogo contra o Nova Iguaçu, é verdade. Era o Nova Iguaçu, mas era um jogo mata-mata na Copa do Brasil, ele foi de suma importância. E no jogo contra o Santos, ele deu a calmaria, ele fez o gol de empate no momento crucial da partida, no momento tenso do jogo. Ele conseguiu ali fazer esse gol, o primeiro gol do Vasco no jogo. Aí vieram as mudanças, entrou o Payet, entrou o Tietê, como a gente falou, entrou o Adson, que eu gostei muito da entrada do Adson. O cara que quebrou a perna, meu amigo, passou por uma cirurgia, voltar jogando da maneira que ele vem jogando, com a confiança que ele teve no jogo hoje. É para ser titular em breve aí do Vasco. Acho que o Benjamin Garré vai perder facilmente essa posição. Acho que o argentino está uns 2, 3 degraus abaixo aí do Adson, na minha opinião. Acho que o Adson é muito superior ao Benjamin Garré, mas com certeza a gente espera que ele pegue o melhor ritmo de jogo para ele ser titular incontestável novamente ali na ponta direita do Vasco. E essas alterações foram de suma importância para o Vasco chegar ao segundo gol. O Vasco já estava pressionando bastante o Santos. O goleiro do Santos fez uma defesa monumental, uma das melhores defesas, acho que da temporada de 2025 até agora, na cabeçada do Verratti. A gente já estava comemorando gol. Tenho quase certeza que os vascaínos todos já estavam comemorando gol naquela cabeçada do Verratti, e o goleiro salvou. Só que na sequência ele não teve a mesma sorte, porque o Verratti não perde duas vezes, né, cara? Ele pode perder com o pé, mas com a cabeça não. Porque caneleiro o Verratti cara. Tem um carimbo de caneleiro nato. Teve um segundo no lance do segundo tempo ali no finzinho, com a bola no pé dele, canelou a bola voltou pro Santos. Um lance perigoso. Só que com a cabeça, meu amigo, o cara é especialista demais, né? O Payet sabe disso. Uma falta na entrada da área pro Vasco, todo mundo esperando um tirambaço do Payet ou um cruzamento talvez mais trabalhado. Ele somente cavou a bola na cabeça do Verratti livre, sozinho para fazer o gol, escolheu o canto que queria fazer o gol e o Vasco virou o jogo. Ali o Vasco teve experiência depois desse segundo gol, ficou nítido no finzinho do segundo tempo que o Vasco conseguiu ter uma tranquilidade para administrar a vitória. Porque se fosse em outros momentos, o Vasco iria tomar o segundo gol do Santos. O Santos partiu para cima, o Vasco soube administrar a pressão do Santos e também soube administrar o resultado. Isso mostra uma evolução da equipe, principalmente no segundo tempo. Acho que o primeiro tempo é para se esquecer e claramente corrigir os erros, cara. Não dá para o Vasco ter uma saída de jogo tão falha como foi no jogo de hoje. Isso é muito perigoso. Contra time forte, time muito melhor que o Santos, isso pode ser fatal. E o Vasco pode não ter a mesma chance que teve hoje, porque enfrentou um time que está vindo acima da divisão. É o Santos, tem a camisa forte, mas está vindo acima da divisão. Tem que se readaptar ao futebol brasileiro. E o Vasco fez a sua obrigação. O meu modo de ver hoje, o Vasco era obrigado a vencer o Santos, porque não poderia perder pontos para um time que voltou da Série B para a Série A. Com certeza a gente espera que o Vasco faça um bom campeonato brasileiro. Isso, essa vitória deu uma grande moral para o jogo de quarta-feira aí na Copa Sul-Americana, onde vamos enfrentar o Melgar lá no Peru, fora de casa, jogo com altitude, hein? Às 7 horas da noite, jogo que marca a estreia do Vasco na Copa Sul-Americana, que é o grande objetivo da diretoria e do clube, conquistar esse título inédito para o Vasco e, de quebra, voltar à Copa Libertadores. Caso não conquiste esse título sul-americano, o Vasco tem que lutar por essa vaga via Campeonato Brasileiro para voltar à Libertadores, porque o Vasco tem que estar na Libertadores em 2026. Porque já temos alguns anos aí, já o Vasco, desde que voltou da Série B para a Série A, tá na hora desse time se organizar melhor e conseguir voltar a jogar a maior competição da América. Por que o Fortaleza consegue jogar e o Vasco não? Tem que ter organização para o Vasco conseguir voltar e também assertividade nas contratações aí no meio do ano. Sempre vem frisando isso. Vai ser muito importante as contratações do meio do ano do Vasco. Precisa contratar um zagueiro titular. Essa zaga ainda não é confiável. Precisa trazer mais um meio-campista de criação. O Payet jogou bem hoje, mas não sabemos se ele vai dar continuidade a esse bom futebol. Na minha opinião, ele já tem que ser titular no jogo de quarta-feira. O Coutinho está muito abaixo. Jogou tanto fisicamente e tecnicamente. O Coutinho está muito abaixo do Payet. Por mais que é um jogador bem mais jovem que o Payet, mas está muito mal, cara. O Coutinho, sinceramente, é uma decepção total até agora. E eu acho que o Payet tem melhores condições para ser titular no jogo contra o Melgar aí, nesse jogo tão importante para o Vasco na estreia lá no Peru. Mas são coisas aí do futebol, a diretoria vai ter que rever essa situação, se vai renovar ou não com o Payet, tem contrato até o dia 5 de maio. Eu, particularmente, pelo que o Payet vem mostrando até agora, eu não renovaria. Não vou me iludir porque ele jogou bem hoje, mas essa assistência que ele deu no jogo de hoje não apaga o péssimo futebol que ele vinha apresentando. Ponto que a maioria dos vascaínos não querem que ele permaneça no Vasco, porque tá lá ganhando 1,5 milhão e entrega pouquíssimo nos jogos, joga poucos minutos em campo. Mas se ele continuar jogando bem,
jogando aí, decidindo jogos. Hoje ele decidiu, deu uma assistência, isso para mim é decisão. Deu uma assistência importante aí pro Verratti. Recuperar a titularidade, jogando bem ali no meio campo do Vasco, pode ser, quem sabe, a diretoria repense e renove o contrato com ele pelo menos até o fim dessa temporada, até o fim de dezembro ali, o campeonato se encerra no dia 21, dá um contrato para ele até o dia 31 de dezembro, mas claramente diminuindo aí seu salário, porque não dá para um jogador reserva receber 1,5 milhão. Eu sei da história do Payet, ele fez história em outros clubes, não no Vasco, mas eu acho que a diretoria tem que repensar essa situação caso o Payet jogue bola. Porque se continuar jogando o que a gente viu no início dessa temporada e no final do ano passado, não vale o esforço, não vale a pena renovar o contrato com ele. Mas se ele continuar evoluindo, jogou bem hoje, vamos ver no jogo de quarta-feira se ele vai decidir. E também um jogo importante contra o Corinthians, final de semana. Vamos ver se ele vai conseguir decidir. Então, se ele começar a decidir jogos importantes, aí sim dá para pensar numa renovação. Deixa nos comentários o que você achou do jogo de hoje, quem para você foi o craque, na minha opinião, o Verratti, disparado, o melhor jogador, uma assistência, um gol, não tem por que a gente não dar esse título para ele de melhor jogador da partida. Ficou sumidão, muita gente pediu a substituição do Verratti, a entrada do Ryan ou de qualquer outro jogador mais móvel, mas o Verratti é decisivo, cara, não dá para você abrir mão de um jogador desse a qualquer momento do jogo, principalmente o Vasco precisando virar, não dava para tirar, sacar o Verratti assim no segundo tempo. O Vasco, o Fábio Carille acertou em deixar ele em campo e ele foi decisivo, uma assistência e um gol. Deixe nos comentários o que você espera do Vasco nessa temporada. O torcedor ficou bem feliz com essa virada do Vasco. O Vasco mostrando força de reação, algo que não tinha no início desse ano. Tomara que continue nessa crescente e que o Vasco lute lá em cima, como dizia Eurico Miranda, nas cabeças, né? Tomara. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Vamos comemorar que o Vascão voltou a vencer, venceu bem aí no Brasileirão. 2-1 de virada em cima do Santos, corrigiu os erros, porque tem estreia na Copa Sul-Americana na quarta. Então, tamo junto e é nóis.